Bem, meus queridos amigos, irmãos, muito boa noite. Estamos aqui no Observatório da Imprensa Espírita, que acontece toda segunda-feira, às 20 horas, sempre na companhia de Leonardo Marmo Moreira, articulista espírita, orador espírita também, de São João del Rei, das Minas Gerais, das Alterosas, e sempre com essa proposta da gente conversar sobre a imprensa escrita, falada e televisada. Na noite de hoje, chegou a vez da imprensa falada. Vamos ver dois áudios lá da Rádio Emmanuel, um áudio encontro de Emmanuel com o apóstolo Paulo, Emmanuel como Públio Lentulus já, e o querido Allan Kardec recebendo uma mensagem, perdão das ofensas. Combinei aqui com o Marmo, a gente preferiu, eu e ele, iniciarmos com a mensagem de Emmanuel no encontro com o apóstolo Paulo. Mas vamos iniciar. Marmo, eu vou fazer a prece inicial. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por essa oportunidade da noite de hoje, de vermos duas mensagens belíssimas do encontro de Emmanuel com o apóstolo dos gentios, o querido vaso escolhido por Deus, Paulo de Tarso. E uma mensagem belíssima da espiritualidade superior sobre o perdão das ofensas, preparando Allan Kardec para as lutas que ele enfrentaria na divulgação da querida doutrina espírita, nascente, então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Leonardo Marmo, boa noite, tudo bom, Marmo? E o que você achou desses dois conteúdos antes da gente começar a conversar sobre eles? Olá, Bruno, boa noite. Mais uma vez, uma grande alegria, uma grande satisfação e muito prazeroso, né? Sempre muito contente de estar com você. Os dois textos são muito bons, Bruno. O texto, né? A narração que se refere ao texto do encontro entre Paulo e Públio Lentulus e com as implicações desse encontro, ele é fabuloso, ele é muito interessante e é muitas implicações. Eu vou até adiantar um pouquinho, vou até mostrar aqui para o pessoal o livro do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, né? É um livro interessante para o nosso querido Silvio Mariano e você, né, Bruno? O programa de vocês sabem que eu assisto todos, né? Eu tenho a obra, vou sugerir uma conversa muito Silvio. Eu fico dando pitaco, né? Mas é coisa de fã, assim, de que estou acompanhando o Silvio Mariano e você. Esse aqui é um livro interessante, porque essa relação de Paulo e Emmanuel, a gente que eu não conhecia, eu fui conhecer depois quando eu já era grande, mas eu lia as mensagens de Emmanuel e notava a admiração dele por Paulo, né? Mas a gente não sabia direito a história. E aqui um pouco do véu é desvendado, então fantástico, fantástico. E a mensagem do Kardec é muito interessante, porque os missionários têm proteção. Os grandes missionários têm uma proteção maior. Mas, às vezes, a gente comenta isso achando que o missionário vai ter uma proteção maior e vai ser um privilegiado. Ele tem uma proteção maior porque o nível de cobrança e de trabalho é muito mais alto. E os riscos e as perseguições também são muito elevadas. Então, é interessante notar o alerta que Kardec recebe dos espíritos a respeito dos problemas naturais que ele enfrentaria. E a sua condição. Porque a pessoa tem que ter muita segurança no conteúdo dela, né, Bruno? Porque o Kardec, como principal referência encarnado, ele não tinha muito a quem recorrer, né? Talvez a Meli e alguns companheiros, ou uma opinião ou outra, mas era muito centrado nele. Então, uma responsabilidade muito grande, o que requer muito cuidado, muita segurança.
Quantas vezes a gente viu grandes missionários ou pessoas com tarefas importantes em determinado momento desviarem da rota, né? Então, esses grandes missionários dão exemplo para nós, os pequenos tarefeiros, para que a gente tente melhorar o desempenho das nossas tarefas. Então, eu acho os dois textos muito interessantes e bem no estilo do nosso programa, né, Bruno? As suas escolhas sempre tocando em duas discussões relevantes, doutrinárias, com implicações dentro do espiritualismo de uma forma geral, mas com implicações na discussão espírita propriamente, e diferentes, né? E tocando em ângulos diferentes, em autores diferentes. Então, certamente vai ser uma conversa bastante agradável e espero que útil aos nossos companheiros que nos honrarem com a sua atenção, com a sua sintonia através da internet. Bom, então vamos lá, meu querido Marmo, pé na tábua. Antes de mais nada, você dizendo que gosta muito do programa com Silvio Mariano. Silvio fica tão contente, ele ri, eu digo, você viu o Leonardo Marmo lá, né? Fica todo ancho, e Silvio é um cabedal, né? Com aquela simplicidade, e você vê que ele fala com conhecimento mesmo, né? Leu muito, né, Bruno? A gente vê que a pessoa leu de verdade, né? Tem uma quilometragem de leitura. Marmo, e você precisa ver o respeito do Divaldo Franco quando vem aqui no Recife com o Silvio Mariano. Aqui na ABB, rapaz, eu fiquei encantado com que a gente chega e observando, né, todo o movimento em torno de Divaldo, e o Silvio chegou lá, alegria de Divaldo, e mantiveram uma tertúlia demorada. Divaldo interessado, foi fundador da casa que o Silvio é presidente. Você tem ideia, depois daquela palestra do Divaldo em Aracaju, lá com Martins Peralva, primeiro centro que ele viajou da Bahia depois de Sergipe, foi aqui para Pernambuco, e o Silvio Mariano tem uma foto dele descendo aqui no Recife, no avião da Pané. Né? Nossa, legal. Eu vou entrevistar Silvio qualquer sábado desse e vou pedir para ele trazer a fotografia e a gente colocar em tela inteira para todo mundo ver, né? Mas é isso. Mas vamos lá, Marmo, meu querido amigo, veja bem. Você sabe da ligação do Emmanuel com o apóstolo Paulo, até porque, Marmo, o Emmanuel foi o padre aqui no Brasil, Manuel da Nóbrega, né? Aí, veja bem, nada mais, nada menos que o fundador da cidade de São Paulo. Olha o vínculo, Marmo, não é? E não é à toa que o Emmanuel escreveu Paulo Estevão. Eu vou fazer uma segunda pergunta daqui a pouco sobre essa obra, mas a esse vínculo, não é? Do querido Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, fundar a cidade, e hoje a gente sabe por que o nome de São Paulo, não é? Mas aí eu quero ir para um vínculo mais distante ainda, um vínculo de há 2000 anos, e aí fica a teu cargo, como você analisa, como é que você viu esse áudio fantástico do encontro de Emmanuel com o apóstolo Paulo em Roma. Nesse livro, Bruno, antes da gente viajar no tempo, vamos falar um pouquinho mais recente. Esse livro, há uma informação de Clóvis Tavares, né? Esse livro, para quem não está, o pessoal não está vendo, está pequenininho, Amor e Sabedoria de Emmanuel, por Clóvis Tavares. Há uma informação dele que se refere a uma mensagem do espírito Neio Lúcio, o mesmo que Neio Lúcio, né? Lá dos romances históricos de Emmanuel. E diz exatamente isso que você falou, que o padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, nessa encarnação anterior, ele adiou a fundação do colégio jesuíta, que foi o marco, ele adiou a fundação para que caísse no dia que a igreja comemorava o dia de São Paulo, né? Acho que é 25 de janeiro, não é isso? Então, ele adiou o dia para que caísse a fundação no aniversário, no dia que corresponde à efeméride do apóstolo São Paulo,
para fundar o colégio que deu origem à cidade e, consequentemente, ao estado de São Paulo, né? Mas voltando, então, quer dizer, você vê que o espírito tinha essa admiração. Mas aí vamos voltar à história original. Então, como eu estava dizendo inicialmente, desde pequeno, desde criança, lendo Emmanuel, Palavras de Vida Eterna, Caminho, Verdade e Vida, Vinho de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva. Esses os mais conhecidos, mas outros também, Escrínio de Luz, não é? E muitos outros. Livros de Emmanuel, em parceria com André Luiz e vários, né? E a gente sempre percebia o quê? O que os outros companheiros percebem. A admiração, o respeito, o carinho e um estudo profundo de Emmanuel em relação às passagens do apóstolo Paulo. Então, Emmanuel é um estudioso do Evangelho em que a gente percebe uma dedicação muito grande ao Evangelho de Jesus, aos 4 evangelistas. Eu diria até com especial destaque para Mateus, ele gosta muito de Mateus. Mas a gente percebe também uma presença do apóstolo Paulo muito forte nas escolhas de versículos comentados por Emmanuel. E a gente fica... E uma admiração, né? Ele sempre fala de Emmanuel, comenta com uma reverência, com uma admiração muito grande. E, obviamente, desde pequeno, a gente ficava com aquela curiosidade, mas como é que deve ter sido essa relação? Como se construiu essa relação? E Chico Xavier, em 1940, dá uma mensagem, né, na virada da década de 30 para a década de 40, ele dá uma mensagem psicográfica que o Clóvis Tavares utiliza e que até então era inédita, no livro que tem um prefácio de 1970. Então, ele cedeu essa mensagem para o Clóvis Tavares colocar no livro. E a mensagem narra um momento da vida do senador Públio Lemos, aquela encarnação de Emmanuel, onde ele estava um pouco baqueado, já tinha uma certa idade, estava um pouco abatido, porque Lívia já tinha desencarnado, Lívia tinha morrido, e ele estava um pouco chocado. E aí, na Porta Ápia, né, a famosa Via Ápia, tem um episódio em que ele encontra o então jovem apóstolo Paulo, no início da sua trajetória. Mas, obviamente, ele não tinha muita noção. Houve uma espécie de acidente de trânsito, né, Bruno? Na época, os cavalos ficaram agitados, houve uma certa agitação, os cavalos saíram em correria, e o jovem apóstolo Paulo contornou a situação, e ele ficou, o senador Públio Lentulus, impactado pela voz e pela orientação, pelos comentários. Eles trocaram um pouco algumas palavras, mas foi isso, foi esse contato inicial. Só que, o livro explica isso, né, novamente, Amor e Sabedoria de Emmanuel, de Clóvis Tavares. O livro diz que quando o apóstolo Paulo desencarna, né, toda essa geração que estava já no mundo espiritual, o apóstolo Paulo, ele se propõe, solicita ao nosso mestre Jesus de Nazaré cuidar das grandes inteligências, obnubiladas, confusas, pelos enganos religiosos, pelas falsas noções de religião, pelos preconceitos, aqueles que não puderam aceitar o Evangelho de Jesus, entender a profundidade de Jesus. Então, que era o caso de Públio Lentulus. Perfeito, né? Perfeito. Então, era uma grande inteligência. Tem uma palestra muito bela em que Divaldo Pereira Franco comenta o Há 2000 anos. E ele diz que... ele cita Joana de Ângeles, e Joana diz para Divaldo: meu filho, aqueles que viram Jesus jamais se tornam o mesmo. Jamais serão a mesma pessoa. E aí ele comenta que quando Emmanuel, o senador Públio Lentulus, encontrou Jesus pedindo ajuda para sua filha, conforme é narrado no livro, ele viu, ele olhou. E aí o mestre, senador, agora ou só no decorrer de muito tempo, só no decorrer de milênios? Ele olhou, mas ele não sentiu, ele recusou. Ainda era um desafio muito grande para ele. E no decorrer desses 2000 anos,
ele acaba achando Jesus, né? Foi achando. E a gente percebe que logo depois, né, como um escravo Nestório, a gente já percebe um outro perfil, um outro momento, ainda algumas dificuldades, mas já era um outro patamar, uma outra atitude, ele já era cristão em 50 anos depois. Mas ele veio encontrando Jesus, contribuindo com a mensagem, e isso culminou com aquela mensagem sobre o egoísmo, que ele tem no Evangelho segundo o Espiritismo, segundo informações de Chico Xavier, seria o próprio Emmanuel, mesmo o Emmanuel, com 2 N's, né? Igual o Emmanuel, assina, que está na codificação kardeciana, e principalmente, né, com o legado de Chico Xavier, ele não só pela contribuição das obras dele, Emmanuel, os romances históricos, seus livros, que nós falamos de um jeito simplificado, livros de mensagem, eu já falei aqui que eu acho que precisamos valorizar um pouquinho essa divulgação, mas os livros evangélicos de Emmanuel, os livros os romances históricos do cristianismo, e não só isso, a organização de todo o legado de Chico Xavier. O legado pessoal, as orientações pessoais de Chico, né? Porque ele esteve justaposto ali trabalhando com Chico, e o sucesso dos outros autores. Porque fica evidente a orientação dele, por exemplo, era André Luiz. Ele prefacia todos os livros de André Luiz, são prefácios maravilhosos. Então, Emmanuel é esse grande organizador, esse grande autor, esse grande evangelizador. Ele traz uma contribuição muito grande, coordenando o trabalho de Chico, não só nos seus livros, mas orientando os outros autores e orientando a atuação de Chico. Eu lembro de uma curiosidade, Bruno, que no ano de 1956, acho, foi o primeiro ano numa sequência que Chico Xavier não conseguiu publicar nenhum livro. E aí, por sorte, saíram os 3 primeiros de Dona Ivone e do Amaral Pereira. A Federação liberou Memórias de um Suicida e 2 livros, Namoro e Ódio, e um da trilogia, Cavaleiro de Lumière, O Drama da Bretanha e Nas Voragens do Pecado. Um da trilogia, Amor e Ódio e Memória de um Suicida. Por quê? Porque quando o Chico foi ficando mais conhecido, as caravanas que iam até Pedro Leopoldo eram muito grandes. E Chico, sempre atencioso, dividindo o seu tempo de trabalho material, as suas atividades no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o seu horário específico de psicografia e a atenção que ele tinha que ceder a todos os espíritas do Brasil e do mundo que o visitavam e que esperavam uma palavra, uma orientação, um comentário, às vezes uma revelação, um apoio, sempre pedindo ajuda. Então, Emmanuel até parece que cobra um pouquinho menos, a cobrança era muito grande de Chico, porque sabia que era muito importante essa atenção que Chico Xavier fornecia àqueles que o visitavam, porque era aquele estímulo, era aquele apoio para os trabalhadores iniciantes que deu origem a muitos centros espíritas do Brasil e de toda a América do Sul, eu diria, né? Porque Chico era muito visitado. Mas muito do movimento espírita brasileiro tem histórias de companheiros que visitaram o Chico, que receberam a orientação do Chico, que receberam o apoio do Chico, que se sentiram estimulados. Então, o número de pessoas que visitaram é muito grande. Então, o Chico não conseguiu, num determinado ano, publicar, porque o Emmanuel pedia para que ele desse essa atenção para os companheiros que o visitavam. Então, a gente percebe que a tarefa do Chico Xavier foi uma tarefa plural, coordenando toda essa tarefa de Emmanuel. Então, é muito interessante perceber que esse carinho que ele tem por Paulo tem a ver um pouco com a linha de pensamento estoico de Paulo, mas também tem a ver, né, Bruno, com essa gratidão, porque Paulo teria resgatado Emmanuel, teria dado uma oportunidade para Emmanuel, uma inteligência ainda um pouco obnubilada, um pouco perturbada nos acontecimentos do século I. E a gente percebe, né, Bruno, a gente supõe, mas supõe com boa probabilidade de estar certo, que as características de rigor moral de Emmanuel são muito fortes.
Então, para ele, a partir do momento que a ficha caiu, a partir do momento que ele teve a sua estrada de Damasco, que ele caiu em si, o senador romano Públio Lentulus, deve ter sido muito duro para ele lembrar que ele não seguiu a Jesus naquela oportunidade, não é? E ele fala isso, então por isso que eu estou dizendo com boa probabilidade está certo, porque ele mesmo fala isso, que muitas, quando ele prefacia a obra, 2000 anos, ele diz que muitas daquelas lembranças eram lembranças ainda um pouco dolorosas, que ainda traziam um pouco de dificuldade, porque imagino que para aquelas pessoas que conviveram com Jesus, o impacto na memória espiritual do encontro, e se a pessoa não teve uma atitude positiva para com a figura de Jesus, deve ter sido um marco, né? De qualquer forma, independente do contexto posterior. E para Emmanuel, uma pessoa tão rigorosa do ponto de vista moral, tão exigente consigo e com essa visão profunda da disciplina, do dever, do trabalho, certamente deve ter causado um trabalho íntimo muito forte, né, Bruno? Lembrar desse contato com Jesus e ele não seguindo ao mestre. Mas é um grande apóstolo e a lei divina sempre nos dá novas oportunidades e está aí, junto com toda essa equipe, ajudando a gente, certamente até agora, né? Porque a equipe continua trabalhando muito, mesmo depois da desencarnação de Chico Xavier. Alguns dizem que ele está encarnado, não sabemos, né, Bruno? Aí eu vou aumentar nisso, mas certamente está se dedicando à implantação do Evangelho na Terra e o avanço do Espiritismo, do Consolador prometido por Jesus. Perfeito. Marmo, querido, você citando Emmanuel, narrador que ele estava sentindo ainda pelos acontecimentos de Lívia, né? E ele ficou impressionado como a fala do apóstolo Paulo foi direto no seu coração, né? Tudo aquilo que ele estava, né, trabalhando, né, na sua natureza íntima. Meu amigo, mas vamos para Paulo Estevão, Leonardo Mar. Eu tenho um amigo aqui, que eu digo aqui em Recife, para todo mundo, que ele é meu preceptor espiritual, que é querido Estevão Coimbra, grande orador espírita, né, da velha guarda. Estevão, o nome dele você já está vendo, né? Estevão. E o irmão dele, de Estevão Coimbra, é Saulo Coimbra, né? Então, Saulo e Estevão, por causa do livro. O Luiz Coimbra Filho, inspirado na obra, colocou o nome dos filhos. E o Estevão já leu Paulo Estevão mais de 15 vezes. Viu, Marmo? Eu já li 3. Mas, para mim, Marmo, tirando Allan Kardec, a obra suprema, você se lembra dessa eleição, os grandes formadores espíritas do Brasil, a obra suprema do século passado eleita. Kardec é retrasado, né? Século passado foi Nosso Lar. É a pesquisa da Candeia, de 1999. Mas participou todo mundo ali, Divaldo, Hermínio, Hernani Guimarães de Andrade, Sueli Calda Schubert, todo mundo. Orson Peter Carrara, Marlene Nobre. Todo mundo, né? Todos os grandes formadores. Segundo lugar ficou Paulo Estevão, né? Mas me permita dizer, o diletantismo é meu, particularmente, a obra de maior impacto para mim é Paulo Estevão. Tá? Para mim. Eu compreendo a votação em Nosso Lar e a importância da obra também. Né? Mas, Marmo, o Chico... Você está em boa... Bruno, você está em boa companhia, porque é a opinião da Dona Ivone do Amaral Pereira. Bom. A Dona Ivone do Amaral Pereira, não sei se você sabe, acho que você sabe dessa história, um dos momentos mais críticos da encarnação dela chegou em Embrulho, que acabado de ser lançado, era um presente, pouco depois de ser lançado, chegou Paulo Estevão para ela. E ela ficou encantada. Ela disse que se ela tinha renunciado, ela decidiu renunciar mais. Se ela tinha dedicado alguma coisa, ela ia dedicar mais. E para ela era o maior romance mediúnico já escrito
e continuava sendo a maior obra mediúnica já escrita. É a opinião da Dona Ivone. Uma opinião de peso, né, Bruno? Meu amigo, aquele dístico, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Aquilo ali é de uma beleza, de uma sublimidade. Aquilo revoluciona a vida de qualquer cristão, Marmo. Mas veja bem. Então, o Chico afirma, e o Emmanuel, a gente sabe, a ligação espiritual, você disse uma coisa corretíssima, né? O apóstolo Paulo inspira toda aquela coleção Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz, né? Toda ela. E o Emmanuel, a obra Paulo Estevão, o Emmanuel foi como se fosse, meu querido Marmo, o médium entre Paulo e o Chico Xavier, não é? Porque a narrativa toda de Paulo Estevão, Marmo, é um evangelho tão puro que se compara às narrativas dos evangelhos, os 4 evangelistas, né? Então, de uma beleza, de uma sabedoria, você percebe o pensamento paulino ali presente. É isso que eu vou te perguntar, segura aí. Então, esse vínculo de Emmanuel, essa ligação direta, né, com o querido apóstolo dos gentios, chega à terra Paulo Estevão. Eu quero saber de você, né? Paulo de Tarso é o autor espiritual da obra, né? O Emmanuel serve ali de para-raio. Que é que Leonardo Marmo, em que patamar você coloca a obra Paulo Estevão? Esse raciocínio seu é possível, Bruno, é possível porque isso aconteceu, por exemplo, na obra da Dona Ivone, com Amor e Ódio. Amor e Ódio era um livro de Victor Hugo. A história era de Victor Hugo. Mas, segundo a Dona Ivone, Victor Hugo desdobrou a Dona Ivone, levou ela no mundo espiritual, fez uma análise que ela se sentiu espiritualmente devastada e ele achou que ela ia sofrer demais, que ele ia ter que impor muitos rigores disciplinares, porque as matrizes anímicas do médium influenciam no estilo. E como Victor Hugo é um autor muito conhecido, e aí ele chegou à conclusão que não era aconselhável ele assinar. Então ele diz para Charles, escreva a obra você. Então o Victor Hugo contou para Charles e Charles escreveu a obra, mas a Dona Ivone fala, mas a história era de Victor Hugo. Então digamos que Charles tenha sido o médium de Victor Hugo e passou para Dona Ivone. Então pode ser. Eu acho que se você analisar, Bruno, esse tipo de escadinha acontece e as obras nos sugerem isso. O caso de Paulo Estevão. Estevão tinha morrido e Paulo teve... Então, Saulo teve participação nesse processo. Nessa famosa passagem em que Paulo estava numa dificuldade muito grande e tem um sonho com Jesus, não é isso? Que Jesus dá essa recomendação belíssima, das mais belas da literatura espírita. Ele diz que ele ia deixar Estevão como um intermediário entre ele, Jesus, e Paulo. Então, Estevão se torna o mentor espiritual de Paulo, sendo o intermediário de Jesus. Né? Essa passagem muito bonita, que ele dá essas orientações, esses verbos belíssimos, e conecta naquele momento de dificuldade do Paulo, certamente mostra esse papel de intercâmbio, de uma escadinha mediúnica que pode acontecer, porque o nosso mentor tem mentores, e os nossos mentores também têm mentores. No livro Obreiros da Vida Eterna é feita uma explicação que dá uma apagada noção para nós do que é evolução infinita, que a gente não tem nem noção. Eu acho que o Paulo Estevão foi o livro que mais me emocionou quando eu li pela primeira vez. Quando eu li, eu tinha 17 anos. Era trabalhador da mocidade, frequentador da mocidade espírita, e muita gente já tinha lido Paulo Estevão. E aí eu estava nas férias, tinha passado no vestibular, e eu falei, não, vou ler Paulo Estevão. E é um livro impressionante, porque
Você está 150 páginas do final do livro, você já vai ficando triste porque o livro vai acabar. Falta 150 páginas, você começa a se sentir com saudades do livro. Você começa a se emocionar. Então, é um livro muito emocionante, né? Muito, que toca muito o coração e traz o Evangelho para nós. E elucida uma série de questões, né? Então, é um livro que eu diria que, do ponto de vista de emoção, foi o livro que eu mais me emocionei ao ler, na primeira vez que eu li, quando eu tinha 17 anos. E foi o romance que eu mais gostei, né? É o meu preferido. Meu irmão, por exemplo, gosta mais do Renúncia. Eu gosto mais do Paulo Estevam. Mas isso é que nem a série André Luiz, né, Bruno? Cada um tem o seu preferido. Ô Marmo, eu vou aqui colocar um aspecto humano que me impressiona muito no Apóstolo dos Gentios, né? Que Paulo, você sabe, Paulo era um temperamento impulsivo, uma personalidade forte, né? Mas o episódio com Abigail, né? E que ela pede para ele se dedicar aos filhos do Calvário, mas o que me emociona muito é que você sabe, o Paulo, vou usar uma expressão minha aqui do Nordeste, o Paulo era, na acepção da palavra, um homão, né? Um homão de uma personalidade firme, resoluto. Rapaz, o amor de Paulo por Abigail é uma coisa tão impressionante que ele jamais deitou na cama de uma mulher, Leonardo Marmo. E aquela lembrança de Abigail e aquele encontro final, para mim, aquela apoteose, Jesus, Estevão e Abigail, e ele vai na direção, doido para abraçá-la, aí ele fica tímido, olha para Jesus, e Jesus aquece, né? Aquela cena de uma... Aí você vê o que é Jesus, né? Jesus permite, como dá um sinal a Paulo, e Paulo vai lá, abraça Abigail. Isso me impressiona muito. O amor dele, e jamais, né, deitou na cama de mulher alguma, né? Impressionante. E o segundo texto que eu mando, pelo que eu me lembro, parece, a gente não combinou, né, Bruno? A gente não combinou falar sobre Paulo Estevam, mas é bom, é essa espontaneidade que faz ficar interessante. E parece que ele olhou para ver também, no primeiro momento, se Jesus tinha aprovado o desempenho dele na vida, né? Para ver se Jesus está ok, né? Valeu, deu, atingiu a meta. E tem uma passagem bonita do livro que ele raspa o cabelo, que parece que era uma tradição de fidelidade à esposa, né, Bruno? Parece que ele raspa o cabelo em momento, e ela já tinha desencarnado, fazia até para mostrar a fidelidade. Eu acho até, Bruno, se você for analisar, por que ele se dedicou às inteligências obnubiladas, confusas, perturbadas, que não entenderam o Evangelho, mas que eram grandes inteligências, como o próprio senador Publio Lentulus? Porque ele foi uma. Ele foi uma. Aquele debate dele com Estevão, não é? Aquele que gerou aquele ápice em que Estevão, com a sua eloquência impactante, avassaladora, diz Moisés à porta, Jesus à chave. Né? Hoje em dia a gente repete, porque Emmanuel fez uma elaboração, né, parafraseando, ele diz Jesus à porta, Kardec à chave, que está no livro Opinião Espírita. A segunda mensagem do livro Opinião Espírita, que é um livro espetacular, em que a primeira mensagem, as ímpares, são de André Luiz pelo Valdo Vieira, e as pares são de Emmanuel por Chico Xavier. Então, a gente sempre fala no movimento espírita, Jesus à porta, Kardec à chave, mas isso vem do debate entre Estevão e Paulo, porque Estevão tinha falado Moisés à porta, Jesus à chave, porque Saulo estava defendendo Moisés e da ameaça do pescador de Nazaré, né? Da ameaça dos pescadores e do carpinteiro de Nazaré, da ameaça de Jesus. Então, ele foi uma inteligência obnubilada, e Jesus teve que derrubar ele do cavalo, literalmente, não é? As portas de Damasco. Então, quer dizer, ele estava cego, o que é um alerta para nós, né, Bruno? Como a gente pode se encantar com uma ideia errada, mesmo tendo condições de enxergar a ideia certa. No
no programa anterior, a gente comentou um pouquinho disso, né? Se fascinar com uma ideia equivocada e, de repente, se perder e ficar guiando. E era uma situação que Saulo estava nessa, quando estava indo para Damasco, perseguir, prender, talvez até fazer o julgamento, executar Ananias, né? Naquela passagem muito bela que está nos Atos dos Apóstolos e também é narrada com muita beleza por Emmanuel no Paulo Estevão. Então, são passagens muito belas e que mostram para nós que grandes espíritos podem se equivocar. Agora, é interessante também, Bruno, eu vi no sábado a sua entrevista excepcional, né, excelente, muito inspirado, nosso confrade Luciano Klein, ele falando de Chico Xavier, de Divaldo, e do tanto que esses companheiros nos forneceram e fornecem no seu trabalho do bem, e da necessidade de respeito, da gente usar de fé raciocinada, mas com respeito, saber fazer uma crítica com cuidado, saber tomar cuidado na maneira de dirigir as críticas, de avaliar, porque a gente não tem uma noção das dificuldades, às vezes, que esses irmãos enfrentaram. Então, esse tipo de percepção é muito importante. Eu já vi pessoas criticando duramente o apóstolo Paulo. Olha só, acho que você já deve ter visto isso. Então, tem defensores e tem aqueles que criticam, mas será que a pessoa pensa o contexto de vida do Paulo naquele tempo? Mas outro dia me mandaram um vídeo, e com todo o respeito que eu tenho à intelectualidade da socióloga Marilena Chauí. Rapaz, e foi uma crítica tão ácida, e veja bem, criticando o Paulo como a personalidade mais machista do cristianismo. Eu digo, será se essa mulher não sabe que Paulo viveu há 2000 anos atrás o contexto cultural da época? E se ela conhecesse Paulo Estevão, o amor dele por Abigail, a importância que uma mulher teve na vida desse grande homem, ela não falava a asneira que ela falou. Como ela falou isso publicamente, está num vídeo, ela é uma socióloga, está aí nas universidades do mundo, a gente refuta aqui, como o Cosme Márcio refutou Pondé, né? Ela fala de coisas que ela não entende, ou entende de nada, patavinas, né? Ô Bruno, o que as pessoas têm que entender é que o apóstolo Paulo, ele estava desenvolvendo o trabalho dele da melhor maneira que ele achava, que estava tentando fazer. Era o trabalho dele. Ele não tinha a noção que o texto dele seria incorporado a um livro, que seria uma compilação de outros textos, e em pé de igualdade com o texto de Jesus. Então, quando as pessoas criticam Paulo e falam que ele traiu o cristianismo, aliás, Gandhi, né, apesar da grande reverência que nós temos em relação a Gandhi, Mohandas Karachand Gandhi, o Mahatma Gandhi, grande libertador da Índia, grande ícone da paz, Gandhi, ele não gostava de Paulo, ele achava que Paulo traiu a essência do Evangelho de Jesus. Mas a pessoa tem que colocar, e o Luciano, eu estou citando o Luciano, porque na entrevista ele falou muito bem sobre isso, né, Bruno? Essa questão de saber que só Jesus é infalível. Perfeito. Todos os outros vão esforçar com as suas limitações. E Paulo estava num contexto muito grande. Se ele não tivesse atuado, talvez o Evangelho não tivesse chegado para nós. Porque Tito e Vespasiano destruíram Jerusalém em 63 depois de Cristo. Massacraram a cidade. E muito pouco da igreja de Tiago, da comunidade de Tiago, da Casa do Caminho, muito pouco daquilo sobreviveu. Por isso é que a gente tem a impressão que o Novo Testamento é muito mais paulino do que dos outros apóstolos. Não é? O pessoal fala assim, a igreja católica é a igreja de Pedro e Paulo, mas Pedro é considerado o Papa, mas tem muito mais texto de Paulo. Por quê? Porque muitos desses textos não chegaram para nós. Muita da tradição original foi perdida nesse processo. Então, Paulo não tinha expectativa, ele mandava as cartas e ele tentava explicar
alguns problemas que eram circunstanciais, que eram momentâneos, que eram temporais. E ele em nenhum momento se colocou na posição de Jesus. Agora, se ele teve alguns erros, alguns textos, primeiro a gente tem que saber que isso eram erros dele, né? Porque quando os historiadores fazem a análise dos textos atribuídos a Paulo, tem que tomar um certo cuidado. E mesmo em relação aos textos considerados, mas eu estou falando do que é considerado de Paulo, mesmo assim, tem muita coisa boa. Se tiver alguma coisa que não é tão boa, a gente tem que relativizar, porque ele não é Jesus. E ele não se colocou. Marmo, eu gosto muito do Hermínio Miranda em Diversidade dos Carismas. Aliás, carismas era como Paulo chamava as mediunidades, já, onde ele diz que as epístolas de Paulo podem muito bem ser chamadas de cartas aos médiuns. Né? Gosto muito do Hermínio, porque ele orientava cada comunidade daquela. Nós apresentamos um programa, meu amigo Calazans, aqui, meu parceiro de programa de rádio, e Paulo como precursor do espiritismo, porque Kardec discute isso na Revista Espírita. Paulo como precursor do espiritismo, Kardec. E aí um confrade muito amigo nosso, pessoa muito bacana, ele não concorda muito, mas eu acho que tem essa questão, né, Bruno? A gente tem que entender o contexto, a dificuldade, o cenário, e ele não sabia que o texto dele ia ser colocado em pé de igualdade com o texto de Jesus, né? Então, tem que entender isso, né? Foi um erro ou foi um peso para o texto dele dado posteriormente. Marmo, quem sabe uma entrevista qualquer sábado desse só sobre o apóstolo Paulo, né? A gente passa uma hora conversando. Mas, amigão, vamos para o segundo conteúdo, que também é um áudio lá da Rádio Emmanuel, né? Como foi esse primeiro do encontro de Emmanuel com o apóstolo Paulo. Mas aí uma mensagem da espiritualidade superior sobre perdão das ofensas e a espiritualidade lembrando a Kardec que viriam as dissidências, fruto do orgulho humano, das ambições, das paixões. E eu achei, Marmo, a mensagem belíssima dos bons espíritos para Kardec, de uma atualidade a toda prova, né? Sobre as dissidências, sobre o orgulho humano e o personalismo querendo preponderar no lugar da mensagem do Cristo e da espiritualidade superior. O que é que você achou desse áudio, Perdão das Ofensas, dos Espíritos Amigos para Allan Kardec, Marmon? Codificaste o Espiritismo, prepara-te para as ofensas, né? Então, a primeira coisa, os Espíritos falam, não desanime. Olha só, não desanime. Segunda coisa, os Espíritos dizem o seguinte, então, perseverar, né? A gente lembra do Evangelho. Aliás, Chico Xavier, começar é fácil, perseverar é difícil, concluir é para poucos, né? Baseado no Evangelho. Chico fala isso. Então, o segundo ponto, eles dizem o seguinte, que os contraditores viriam dos próprios espíritos. Olha que interessante. Os próprios espíritos trariam contradição. E depois ele diz que haveria dissidentes no movimento espírita. E dentro dessa discussão das eventuais dissidências, a recomendação já é um alerta, dizendo para a gente se unir no essencial e evitar questões de palavras. Como a gente observa que o movimento espírita discute questões de palavras? Como o movimento espírita... Algumas discussões, aí, algumas polêmicas, até vigentes no movimento espírita, às vezes parece discussão de palavras. Semântica apenas, já. É impressionante. Então, procurar ter um pouco de jogo de cintura nessas definições conceituais, para que a gente não seja tão radical. Tem pessoas que não aceitam a expressão umbral, só porque o nome é umbral, só porque o nome da obra de André Luiz, não é? E outras pessoas querem distorcer o significado de palavras ou usar uma palavra para dar um caráter de contribuição pessoal. Então, temos que tomar muito cuidado com esses problemas, essa necessidade
de ter uma marca pessoal, de contribuição pessoal, né? E no final eles dizem que Deus não pode servir do cego para projetar luz. Eu acho interessante isso, né, Bruno? Porque no Evangelho de Jesus, a gente está falando muito do Evangelho, no Evangelho de Jesus tem um momento em que Jesus encaminha os 2 apóstolos, os discípulos, 2 a 2, para fazer um pequeno treinamento. E depois recebe o relatório do pessoal. E eles estavam emocionados, exaltados, alegres, felizões, né? As duplas de apóstolos. Porque eles expulsaram os espíritos imundos, os espíritos obsessores, curaram. E aí Jesus compartilha da alegria deles, mas faz o seguinte alerta e esclarecimento. Ele diz, olha, não se alegrem tanto porque os espíritos obedecem, se afastam, ou porque vocês curaram os doentes. Se alegrem mais porque vossos nomes estão no reino dos céus. Então, nós, trabalhadores espíritos, trabalhadores ainda, soldados rasos, né? No exército de Jesus, no exército de Kardec, vamos ter sinceridade na fé. Eu vou falar aquilo que eu acredito. E aquilo que eu acredito que eu amadureci um pouquinho. Ou se eu não amadureci muito, eu vou chegar até onde eu consegui chegar. Né? Então, sinceridade na fé. Desinteresse material. E aceitar o nosso papel. A gente poderia lembrar do texto maravilhoso que a gente comentou da Valéria, né? A Valéria Pessoa. A lei de Deus em nós, na semana passada, a lei de Deus em nós, ela vai avaliar com mais rigor do que as outras pessoas a nossa tarefa. Se não agora, quando a gente tiver o trânsito da morte no mundo espiritual. Então, que a gente seja sincero para fazer aquilo que a gente puder fazer de melhor. E assim a gente vai dar uma contribuição que vai ter o reconhecimento da nossa própria consciência. Porque o apóstolo Paulo, já que a gente está falando dele, disse exatamente isso, porque a nossa glória é esta, o manifesto da nossa própria consciência. Perfeito, meu amigo. Você lembrando Jesus, a orientação para os discípulos de 2 em 2, já. E quando eles voltam alegres, aí Jesus diz, alegrai-vos porque vosso nome está no reino dos céus. Você conhece aquela mensagem linda de Francisco de Assis? A perfeita alegria, né? Sabe o que é a perfeita alegria, não é? Não é o aplauso, não é exatamente, né? As pedras, as perseguições, aí está a perfeita alegria. Por quê? Porque ela é a mola impulsionadora da evolução, da verdadeira felicidade, que não é deste mundo, não é, Marmo? Como você colocou, um dia estaremos frente a frente com a nossa consciência, não com juízo algum, a nossa consciência, né? Então, a perfeita alegria. Mas, Marmo, querido, mas você viu também esse aspecto, né? Espiritualidade sabia o ideal quando desce à Terra, como uma gota d'água cristalina, então cai na Terra e fica aquele lodo, não é? Então, essa é a história da descida dos ideais à Terra. Os espíritos preparam Kardec também na questão das dissidências, né? E hoje eu concordo com você. Rapaz, essa discussão de espiritismo é religião ou não é religião, eu confesso a você que me impressiona, Marmo. Eu fico, porque, rapaz, se é religião ou se não é religião, a gente sabe os princípios morais ali, todos, né, a que levam o ser humano na Terra, né? Então, eu acho, novamente, você está coberto de razão, uma questão de semântica, e essas dissidências que acontecem no nosso movimento é meramente questão de palavra, viu, Marmo? Não é isso, meu amigo? Eu acho o seguinte, o tríplice aspecto, por exemplo. O tríplice aspecto, a pessoa, se ela se sente cientista, espírito, dê contribuição à ciência, nós estamos precisando. Se ela se sente filósofo, ou acho que o espiritismo é uma filosofia, e pronto, tudo bem. Ok, o guarda-chuva é amplo e abraça isso. Então, que ela dê contribuição nessa área. E aquela pessoa mais religiosa, que ela dê a sua contribuição. Agora, que a gente
tem a capacidade de dar uma contribuição com qualidade, né? Com qualidade. E a gente poderia até acrescentar a questão artística, né, Bruno? A questão artística. Aqueles que teve um destaque da parte de Leon Denis muito grande, aqueles que, até nas suas entrevistas você tem comentado isso, né? Acho que o Luciano Klein também fez um comentário sobre isso. Então, a questão do Leon Denis, de valorizar a questão da arte, então que a pessoa dê a sua contribuição e que a gente não tenha problemas por questões menores, porque às vezes as pessoas geram fragmentações e desunião por questões menores e que a gente não precisa, né? Porque o Espiritismo traz essa liberdade consciencial. Só que a gente tem que ter maturidade para administrar a própria liberdade consciencial, né, Bruno? Agora, Marmo, agora que eu acho que há dissidências sérias já quando vem a mentira, né? Os artifícios, né? Dos jogos de poder, isso aí existe. Mas eu acho que muitas dissidências, uma boa conversa resolveria, rapaz, tranquilamente. Exatamente. Então, quer dizer, quando tem os motivos maiores, às vezes a gente tem que se posicionar, tem que esclarecer, tem que tentar falar assim, olha, peraí, não é bem assim. E isso causa um certo incômodo, um certo desconforto, é natural, né? É natural a gente... Em alguns momentos, na caminhada pelo ideal, há que ter o dissenso, porque não dá para ter consenso com relação à mentira, à inverdade. Como Kardec dizia, né? Preferível recusar 10 verdades já do que aceitar 9 verdades e um erro, uma mentira. Então, quando há uma questão de dissenso séria, realmente, a gente não tem que compactuar em nome de uma união, uma harmonia amorfa, mas sempre usando o bom senso, né? E procurando sempre trabalhar pela união. Naquilo que é uma mera questão, né? De forma, vamos nos abraçar, sentar para conversar, né? Que é maravilhoso. Eu converso com pessoas religiosistas e me sinto muito bem, né? Como você viu a entrevista com Charles Kempf, eu adoro Charles Kempf, né? Aquela visão dele mais laica, não é? Mas ali tem toda uma trajetória que a gente deve compreender. Naquela tomada de posição dele tem uma história para trás da cultura, do país e tudo. Então, meu amigo, a gente precisa, a letra mata, o espírito vivifica, a gente procurar a essência das coisas, né? Não podemos discutir coisas pequenas, porque eventualmente vamos ter momentos que a gente vai ter que discutir com mais seriedade coisas maiores, né? Acho que é por aí. Mas sempre sabendo como discutir, né, Bruno? Acho que é isso aí que você está falando, eu concordo totalmente. A gente está aqui, dia 8 de novembro hoje, né? E eu estou feliz, Marmo, porque amanhã é o aniversário de Cicilinha, a filhota de Leonardo Marmo. Que idade ela faz? 11 aninhos. Eu conversei com Cicilinha e fiquei contente, Marmo, porque eu também faço aniversário no dia de Cicilinha, Leonardo Marmo. Amanhã é meu aniversário, então amanhã ninguém come na rua, viu? Vou pegar meu jatinho particular, estou aí em São João del Rei, viu? Para cantar o parabéns para... Ô, Barbo, só queria que fosse possível isso, viu? Estaria aí nesse momento. Tem um aniversáriozinho aqui com 5 convidados, 6 convidados, as amiguinhas dela. Não pode ter muito, né? São os momentos inesquecíveis da vida. Aniversário das minhas filhas, hoje com 20 e 18 anos, trago todos na lembrança, né? Meu irmão, mas parabéns, viu? Filho é fratura exposta, é a melhor coisa do mundo, né? E cá para nós, filha e mulher, dá uma quebrada nesses pais velhos, viu, Marmo? Nesses pais velhos, viu? Amigão, faça a prece, Marmo, por favor, tá bom? Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, queridos amigos espirituais que protegem esse trabalho, essa iniciativa,
todo o canal do nosso amigo confrade Bruno Tavares. Abençoe a todos que estão sintonizados conosco. Abençoe ao Bruno, que vai fazer aniversário. Abençoe a nossa amiga confreira Valéria Pessoa. Abençoe a todos os amigos de Recife. Abençoe a todos os trabalhadores que se esforçam para que a mensagem espírita avance, para que o Evangelho se torne mais compreensível, mais compreendido e compreensível para os corações de todas as pessoas do mundo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, amigos espirituais, que assim seja. Amigão, toca aqui, Mármore. Feliz aniversário, parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário, Cecilinha! Esse pai babão amanhã está contente aí, cantando parabéns. Já. Manda uma foto do bolo pelo zap para mim, viu? Pessoal, até semana que vem, com mais um Observatório da Imprensa Espírita. Eu e essa marmota, meu amigo aqui, analisando as coisas, conversando muito, né? Paz e bem.